Boa tarde, gente, tudo bom? Estamos começando mais uma live e hoje a gente vai conversar com Ana Rosa Lins, que ela é bióloga, especialista em gestão e controle ambiental e mestre em educação e contemporaneidade. Ana Rosa, ela é diabética e ela fez a sua dissertação de mestrado falando um pouco sobre os resíduos de serviço de saúde que são gerados pelos diabéticos, como por exemplo, as seringas de insulina, né, que são resíduos de serviço de saúde que as pessoas estão gerando em casa. E aí, como é o descarte, como é a destinação desses materiais, o que aquela legislação prevê? A gente vai ver tudo isso hoje. Deixa eu ver aqui se eu consigo localizar na Rosa para poder convidar ela para a live. Só um minutinho, gente, que ela deve estar no perfil da Liken. Vão entrando aí, se alguém tiver alguma pergunta, deixe na caixinha de perguntas, tá bom? Boa noite, Freitas. Olha na Rosa aqui, professor Marlos Salam. Deixa eu chamar a Ana Rosa. Deixa a Ana Rosa aí entrando aí. Sábado de tarde, tá todo mundo passeando. Oi, Ana Rosa, Olá, Helva. tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo jóia. Tá me ouvindo bem? E qualquer Estou, coisa, bota o fone aqui. estou. Eu sempre coloco porque o meu celular é problemático. Aí eu já coloco para evitar. E aí, conta um pouquinho da tua história, porque essa live fica gravada, mesmo que hoje seja sábado e apareça poucas pessoas, porque eu acho que todo mundo tá na rua, mas o pessoal sempre assiste depois, que fica lá no IGTV. Então, vamos conversar naturalmente, independente de quantas pessoas estejam presentes. Boa tarde, Carlos. Acho que tá entrando aí o pessoal que te conhece, né? Que eu tô vendo Ah, é? nomes novos aí. Sim, ai, que bom. Carol entrou, vi aqui que Carol entrou. Oi, Carol! Ana Rosa, conta um pouquinho, Sim. fala um pouquinho de você, de sua trajetória até hoje. O que foi que aconteceu? Bom, primeiramente quero agradecer pela oportunidade, pelo convite de compartilhar aqui minhas vivências. Bom, eu sou bióloga, fiz ciências ambientais, né, em Recife, na Federal de Pernambuco, e minha vida foi mudando e eu vim parar aqui em Salvador. Aí eu fiz o meu mestrado em Educação e Contemporaneidade na UNEB, virei pernambaiana, né, misturando pernambucano com baiana, e aqui eu venho traçando aqui meu percurso, minha trajetória pessoal e profissional. Sempre atuei com educação ambiental, desde lá dos primórdios. E fala um pouquinho sobre essa questão, né? Eu não entendo muito essa questão de diabetes, se tu sempre foi, ou se esse tipo de diabetes que tu tem hoje, se foi uma coisa que a pessoa adquire ao longo da vida, diabetes tipo 1, né? Isso, diabetes tipo 1. Bom, então, Explica um pouquinho aí pro tá. pessoal. Vamos organizar as ideias. O diabetes, existem alguns tipos. Geralmente as pessoas conhecem muito o diabetes tipo 2, que é aquele diabetes adquirido, né, com a idade, enfim. O meu caso é o diabetes tipo 1, que geralmente a gente nasce já com essa marca, eu digo, a gente já nasce com essa marca. É uma doença autoimune. Nosso sistema imunológico, ao invés de nos defender, vamos dizer assim, ele ataca, né? Ele vai atacar as células beta, que são as células que produzem insulina. E aí, no caso, a gente precisa de insulina para continuar a viver, né? Então, para continuar um certo equilíbrio no nosso organismo. Então, por dentro existe toda uma luta, uma batalha. E aí, no caso do diabetes tipo 1, né, nós somos, vamos dizer assim, insulinos dependentes. Esse termo já está um pouco mais ultrapassado, né? Que eu escuto os enfermeiros falando muito sobre isso, mas só para as pessoas entenderem um pouco. Então, a gente precisa utilizar a insulina, né? Então, ou seja, são várias injeções que a gente vai tendo, né, ao longo do nosso dia. Por exemplo, eu uso a insulina Lantus e uma insulina rápida, uma lenta e uma rápida, para antes das refeições. Então, imagine,
a gente precisa de insulina, né, para a gente manter esse organismo, para a gente poder se alimentar. E com isso gera uma série de resíduos, né, daqueles resíduos cortantes, como a seringa ou a caneta de insulina, que tem a agulha. Existem vários resíduos que nós geramos. Por exemplo, tem A pessoas que média de mais ou utilizam... menos quantas seringas, Ana, que são geradas por dia? Então, isso vai variar, certo? Por exemplo, no meu Do caso, tratamento de cada um, né? isso. No meu caso, eu aplico mais ou menos 5 injeções por dia. Então, assim, tem até aqui, ó, a canetinha, eu deixei aqui. Tem pessoas que utilizam seringa, que não usam a caneta. Tem pessoas que usam a bomba de insulina, que já é um outro resíduo, né? Tem pessoas que, enfim, tem várias tecnologias cada vez mais que vem crescendo aqui. Tá vendo a caneta? É tipo uma caneta mesmo, tá vendo? Descartável. Esse é um ponto que a gente pode conversar aqui. Ela não é... Existem canetas que têm refil, mas a que a gente recebe, que eu recebo aqui, né, pelo governo, elas são descartáveis. E a gente coloca aqui a agulha, tira isso aqui, coloca, pronto. Utilizou, depois gerou um resíduo, né? Um resíduo que E precisa de tratamento. Oi? vocês têm, todo mundo que passa por esse tratamento recebe algum tipo de orientação dos médicos ou dos hospitais de onde fazer esse descarte? Ou os hospitais dizem, vocês podem trazer o resíduo para cá, ou todo mundo joga no lixo comum nas suas casas? Como é que funciona? É um resíduo que é gerado onde vocês estão, né? Não necessariamente em casa, porque eu acho que vocês andam com essas seringas na bolsa também para aplicar na rua, dependendo do horário que está precisando receber essa dosagem da insulina. E é diferente quando você está no hospital, o hospital tem toda aquela obrigatoriedade de ter os coletores específicos, de fazer essa separação ambientalmente adequada. Mas e quando é a gente que está gerando o resíduo? Eu queria entender isso. A Ana Rosa fez uma dissertação sobre isso, gente, justamente porque eu acho que ela se incomodou com a quantidade enorme de seringas que são geradas. Sim. Eu queria até que tu falasse, se tu tiver em termos de números, de quantos diabéticos existem no Brasil, para a gente poder Ok. ter uma ideia assim, da quantidade de resíduo que é gerado e como. E eu tô assim, cheia de perguntas. Se alguém quiser Ótimo, perguntar alguma ótimo. coisa também, fique à vontade, pessoal. Muito bom, Helva. Até porque foi muito boa essa primeira pergunta aí, né? Essa pergunta inicial sobre o que a gente recebe de informação, né? Quando a gente tem o diagnóstico. Geralmente, realmente não existe esse processo de educação ambiental nas unidades, né, de saúde, tá? Então, assim, você já falou, você tocou em vários assuntos. Então, esse é um primeiro ponto. Então, isso me chamou a atenção porque a partir do momento que eu tive o meu diagnóstico, né? Foi tudo muito novo para mim. Geralmente o diabetes tipo 1, ele se dá na infância ou na adolescência. Em alguns casos, jovens adultos, que foi o meu caso. O meu já foi bem tardio, o meu foi com 30 anos. Apesar que ninguém diz, né, gente, que eu tenho 30 anos. Tô com 35. Então eu tive o diagnóstico com 30 e foi perto da seleção. Então, o que acontece? Minha visão ficou turva, tive todos aqueles problemas, fui para a emergência. E meu projeto de dissertação não era sobre isso, não eram sobre esses resíduos que nós geramos no tratamento do diabetes. Era sobre parques ecológicos, nada a ver o assunto. E aí, a partir de um momento, teve um problema que eu não pude dar adiante meu projeto sobre parques ecológicos. E aí veio a luz sobre esses resíduos. Então, meu primeiro ano do mestrado ali foi um momento de eu estar me reinventando, conhecendo sobre esse tema, sobre o diabetes, né? Minha mãe também faleceu nessa época, enfim, eu estava naquele momento de conturbações, mas é sempre bom e importante a gente falar que apesar de ser uma doença que é autoimune, ela é incurável, mas tem um tratamento e a gente pode trazer algum ensinamento a partir disso. Eu transformei a minha arte, a minha dor, em arte de pesquisar, né, de estudo. Então, hoje, você perguntou em relação à questão dos números, nós temos praticamente 16 milhões de pessoas que têm diabetes no Brasil. Imagine a quantidade de pessoas que têm diabetes, que vem crescendo esse número com o passar dos anos. Imagine a quantidade de resíduos que a gente gera. Né? Todo dia, no mínimo, eu aplico 5 injeções por dia. Então, a gente percebe aí a importância de um projeto de gestão, né? Você inclusive faz, né? Oferece um curso, né? Para consultores ambientais relacionados à gestão, que seria bom também você compartilhar isso. Então, assim, daí a importância de trabalhar a gestão, né? Trabalhar como é que a gente pode reaproveitar esse material a partir da caneta, por exemplo, né? Que é sem ser a parte
das agulhas, enfim. Então, assim, é um número muito grande. De diabetes tipo 1 no Brasil, pela última pesquisa que eu vi, tem cerca de 95 mil crianças e jovens que têm diabetes tipo 1. E mais um detalhe, que a semana aqui é Internacional de Resíduos Sólidos, né? Então, na América Latina, o Brasil é o país que mais tem pessoas com diabetes. Então, no mundo, na verdade, são cerca de 400 milhões, eu não lembro agora, assim, no mundo, mas, assim, é um número absurdo. E dentro da América Latina, o Brasil é o país que está em primeiro lugar em relação ao número de casos. Sem falar que o diabetes tipo 2, alguns casos também eles utilizam a insulina, né? Então, imagine aí, né, quando a gente faz esse cálculo da quantidade de materiais que tem aí um poder infectante no meio, no ambiente, que pode estar ali contaminando os catadores de materiais recicláveis, né? Então, tem todo um contexto Eu fiz um social. trabalho, Ana Rosa, não Sim, sei se você vem acompanhando meu Instagram, mas eu fiz um trabalho com cooperativa de catadores, fui lá visitá-los e era o que eles mais falavam, que eles às vezes eles não trabalham de luva porque eles não gostam, acham que atrapalha lá no manuseio, e aí que vem muita seringa. E é muito triste isso, né? Porque assim, a gente tem que entender que quando a gente manda um resíduo para uma cooperativa, a gente tem que mandar só material reciclável. Quando a gente sim, manda qualquer outra coisa, até um vidro, se a gente mandar o vidro, o legal é colocar dentro de uma garrafa PET, envolver, porque no trajeto até chegar à cooperativa, esse vidro pode se quebrar. E aí, quando eles abrem as sacolas, ou quando o caminhão da coleta seletiva vira a caçamba e derruba aquilo ali se quebra, e quando eles vão manusear, se tiver seringa, pior ainda, porque é um resíduo perigoso, um resíduo contaminante, né? Não é para estar ali de jeito nenhum. Mas se for um material reciclável que possa, assim, no caso de vidro, se quebrar e provocar cortes neles, que a gente envolva também para que a gente possa ter esse cuidado. Então, como a Ana Rosa falou, muito importante esse trabalho de conscientização ambiental mesmo, né? Para quem gera esses resíduos, não está mandando para a coleta seletiva, nem também deve colocar no lixo comum. E aí, onde é como é que faz, Ana Rosa, para fazer esse descarte de forma correta? Os hospitais, eles recebem essas seringas se vocês levarem? Ou pois algum é, laboratório? Como é? Porque é um resíduo que se paga para tratar. Então, normalmente ninguém quer recolher. sim. Eu não sei se já existe logística reversa para isso, que o fabricante obriga que tenha os postos de coleta para as pessoas deixarem. Não sei se faz por dentro também dessas questões de logística reversa. Conta mais Ok. aí um pouco para gente. Pronto. Então, assim, a gente chegou num ponto, assim, né, de suma importância, que é em relação ao condicionamento e o descarte desses materiais. Então, assim, primeiro ponto, não existe uma legislação específica sobre esses resíduos que a gente gera em casa, né? Esse resíduo, ele transcende os muros dos hospitais, das clínicas. Então, a gente tem muita legislação sobre resíduos de serviços de saúde, sim, para dentro desses ambientes. Mas para a gente que gera, né, esse resíduo em casa, né, que está ali na bolsa quando a gente sai, enfim, agora na pandemia não, né? Mas que está ali o tempo todo com a gente, não existe uma legislação. Então, isso já existe uma lacuna aí. Porque com a legislação, isso cria oportunidades de projetos, né? Para estimular, dar subsídio. Então, esse é o primeiro ponto. Existem algumas iniciativas, claro, mas ainda é muito pouco. Eu não vejo nenhum projeto consolidado, pelo menos por aqui, sobre isso. Eu tento estimular isso a partir da ADIBA, que é uma associação de diabetes aqui de Salvador, que vem nascendo, até então não existia. Então, Thalia, toda a equipe ali da ADIBA, ela me abraçou nesse sentido do projeto, para estimular as pessoas, porque a gente não conscientiza ninguém, né? É um processo de sensibilização, né? E aí, cada um que está no seu processo cada um tem o seu processo, né, evolutivo. Por isso que é tão importante ser contínuo. A educação ambiental, daí a importância, dentro de um projeto de gestão, a educação ambiental ser não apenas uma transmissão de conhecimento, de informação, mas um processo de humanização, né? Da gente perceber que a educação ambiental não é uma forma de educação. Na verdade, ela está ali como base para o desenvolvimento integral do ser humano, né? Nós temos vários eus, a gente não é só uma coisa ou outra. Então, para que cada um possa expressar suas potencialidades, tendo aí processos de sensibilização, para que cada um possa condicionar esses materiais, né, e destine de uma forma adequada. Então, a gente precisa colocar em um recipiente rígido, né, com tampa. Em alguns casos, por exemplo, eu utilizo garrafa PET, mas
o ideal mesmo é que tivesse uma ação coletiva, colaborativa, né, das unidades hospitalares, do governo, das farmácias, enfim, para que essa logística reversa ela começasse a acontecer de fato. Mas ainda não. Essa logística reversa ainda não está bem consubstanciada dentro das sociedades. Né? Então, por isso, precisamos de estimular mais esses debates, esses diálogos, né, para a gente incentivar essas práticas. Mas aí aquela pergunta que eu fiz, o hospital, ele recebe, se Sim. você chegar lá com a garrafinha Sim. PET, cheia de seringa, ele é obrigado a receber, ou ele diz, não, minha filha, leva esse seu resíduo para lá, porque isso para mim vai ser custo. Como é que isso... Existem alguns postos de saúde que realmente aceitam esse material, mas eu, na minha pesquisa mesmo da dissertação, quando eu fiz, né, uma entrevista com os diabéticos, alguns falaram que eles não aceitam. Inclusive, às vezes tem até um certo receio mesmo de receber esses materiais. Veja só, né? Então, daí a importância da gente estimular esses projetos, porque nós somos apenas um elo de todo esse universo, né? O que forma essa grande totalidade é justamente as relações. Então, você trabalhar a educação ambiental dentro de um projeto de gestão ambiental é justamente isso, inaugurar novas relações, ressignificar o nosso viver. A partir do momento que a gente destina isso de uma forma correta e acondiciona de uma forma mais adequada, a gente tem, com certeza, uma saúde ambiental, né, muito mais interessante, né, enfim, mais justa. Né? Lembrar que existem esses catadores que você já relatou, né, no projeto que você trabalhou, que estão ali trabalhando diretamente com esses materiais. Enfim, é o cuidado com o outro, e esse outro também é você. Né? Então, é o autocuidado que a gente está estimulando. A vida, ela pede isso, a vida pede um movimento. Né? O universo está movimentando o tempo todo, ele cresce até hoje, né? O universo cósmico. E fazendo analogia com o nosso universo interno, nós também precisamos nos movimentar, porque muitas vezes todo esse exterior, né, toda essa poluição que estamos no meio, é um reflexo da nossa poluição interior. Quanto lixo mental nós temos? Né? Então, até que ponto, como é que a gente pode trabalhar isso, né, dentro dos projetos, né, de gestão ambiental? Como é que a gente pode incorporar esses princípios da educação ambiental? Uma educação ambiental mais crítica. Né? Existem várias vertentes da educação ambiental. Eu gosto de utilizá-la as várias vertentes. Porque quando a gente utiliza somente, por exemplo, uma vertente mais naturalista, só de contemplação, a gente não incorpora os conflitos sociais, socioambientais. Né? Então, é importante ter essa visão de estimular essa criticidade, a partir do momento que o diabético ali, como eu estou destinando isso de uma forma correta, eu não estou trabalhando apenas orientações técnicas. Né? É uma ressignificação de um viver mais sustentável. Porque nós temos aqui a nossa casa de vida, que é o nosso planeta, está tudo aqui dentro. Tudo dentro do planeta, está tudo dentro da gente. Né? Então, por que a gente está exteriorizando isso? Então, vamos estimular essas práticas, né? Dialogar, porque precisamos de políticas públicas voltadas para isso, para que essa logística reversa ela aconteça. Muitos locais, de fato, não recebem ainda esse material. Devia realmente ter uma legislação específica sobre isso, né? Do mesmo jeito que tem para pilha, bateria, para vários outros resíduos perigosos, ter para essa questão de seringa também, né, Ana Rosa? De repente, quem sabe tu não consegue desenvolver junto com alguém do que trabalhe com legislação, alguém que trabalhe com a política para construir um projeto de lei voltado para isso. Ia ser bem bacana. Isso, na verdade, assim, eu comecei. Na verdade, tudo fluiu muito naturalmente. Eu nunca imaginei que a minha vida profissional estaria tão interligada com a minha vida pessoal, né? Porque o diabetes, a gente enfrenta vários desafios, né? Todo mundo tem a sua história de vida, né? Sua narrativa de vida, os seus desafios. Você tem, cada um que está aqui escutando tem a sua história de vida. E às vezes a gente passa por momentos realmente mais difíceis. Parece que a força acaba, mas que eu passei por isso, né? No meu início. Eu tenho 5 anos de diabetes tipo 1. Então, eu estou no meu processo de adaptação. Então, assim, o importante é a gente saber que tudo tem um propósito na nossa vida, né? Então, saber que nós podemos, de repente, criar projetos, né? É tudo paulatino, né? Claro que seria maravilhoso, e eu tento começar essa ideia, né? E realmente é algo muito natural, porque realmente eu amo o que eu faço. Sempre trabalhei com resíduos sólidos, né? Você lembra lá no início, com educação ambiental. Então, a gente começou a desenvolver alguns projetos educacionais aqui dentro, né? Aqui na área
da Bahia, em alguns lugares. Já fiz um momento de educação ambiental no SEDEBA, na verdade, 2 vezes. Fiz primeiramente para um grupo de médicos. Então, acho que é muito interessante a gente falar isso, né? Saber que todos nós temos o que nos expressar. Todo mundo tem algo a nos dizer, né? Depende da pergunta que você faz. Então, achei bem bacana os médicos pararem para escutar uma diabética, pessoa que tem a Que doença, legal. né? E a partir de um novo olhar, né? Trazer a medicina, trazer, na verdade, a educação ambiental no contexto da medicina, no contexto da saúde. Né? Porque o planeta está aí, os sinais são inconfundíveis na Terra, né? Nós clamamos por uma saúde ambiental. Então, é isso. Eu queria falar um Ressignificar, a pouco. Carol colou aqui, desculpa. A Carol botou Tem, ressignificar. tem vários comentários. Eu até queria Sim. pedir para quem quisesse fazer alguma pergunta ou comentar, botar nessa caixinha essa interrogação que tem ao lado de comentários, que fica mais fácil da gente ler, minha gente, porque senão a gente perde alguma coisa. Eu só queria. A gente vai voltar, a gente vai ler aí o que o pessoal escreveu. Eu só queria Certo. falar que ontem eu estava fazendo uma live com o Fernando, que é nosso colega de curso Sim, também, fez sim. a gente estava conversando sobre resíduos perigosos. E aí ele começou a falar sobre os resíduos de serviço de saúde. E Sim. aí eu disse, Ana Rosa vai estar aqui, a gente vai ter uma live. Ele, então não vou falar muito sobre isso, não. Mas aí ele falou, por exemplo, que para quem está chegando agora e para quem não me conhece, eu estou organizando um evento chamado Semana do Gestor de Resíduos, em que eu vou mostrar na prática, durante 9 dias, que vão ser gratuitos. Se vocês quiserem se inscrever, basta entrar no link lá que está na bio. Para mostrar as inúmeras oportunidades que existem nessa área de resíduos sólidos, né? E a gente, como consultor ambiental, a gente tem que abrir os olhos para isso e em tudo Sim. enxergar como uma oportunidade de mercado. E aí ele disse assim, Helva, tem resíduo perigoso, dá para ganhar dinheiro, porque a gente só pensa assim, que paga para destinar e que aí é complicado, tarará. Aí ele disse, eu conheço um cara que estava pegando lâmpadas e estava extraindo a prata das lâmpadas fluorescentes e a outra parte ele fazia um tratamento e tal, e o cara está muito bem, está andando aí por vários estados. E logo depois que essa live acabou, eu acho que a gente falou alguma coisa das máscaras. Logo depois eu me deparei com a notícia que eu publiquei hoje agora no meu perfil. Quem quiser ter a curiosidade, olha após a Achei live. ótimo, achei ótimo. Minha gente, um cara lá da Índia desenvolveu um projeto que ele está recolhendo as máscaras infectadas de Covid e está transformando em tijolos. Então, assim, tudo é possível. Quem sabe não aparece alguém que desenvolve algum projeto para recolher essas seringas e fazer alguma coisa, né? Assim, tudo quando a gente estuda, quando a gente pesquisa, quando a gente entende também a característica de cada resíduo, a gente pode realmente abrir os nossos olhos e pensar, poxa, isso aqui eu nunca tinha pensado nisso e é uma coisa que dá certo, é uma coisa que vai ajudar as pessoas, o meio ambiente e que você vai ter o seu lucro, você vai conseguir trabalhar fazendo o bem, mas você também vai ganhar dinheiro, porque ganhar dinheiro não é feio, né? Muitas vezes a gente fica com essa questão. Eu fui muito assim, porque meus pais são muito desligados da questão financeira, mas a gente precisa de dinheiro para sobreviver e até nos motiva Sim. quando a gente tem um trabalho que a gente tem a remuneração justa por isso. Eu enxergo muito esse potencial nessa área de resíduos sólidos, porque o trabalho que eu fiz com as cooperativas me fez estudar para poder dar a capacitação a eles, porque eu nunca tinha trabalhado com catadores. E aí É eu vi que eles incrível, são né? Uma experiência incrível. Sim, incrível, eu já é trabalhei incrível com assim. catador. Eles são os que mais trabalham, são os que Sim. menos ganham. E por que são os que menos ganham? Porque eles não sabem separar o material bem para poder vender bem, eles não sabem juntar em determinadas quantidades, ele não sabe quem é que compra, então ele vende para qualquer pessoa, por qualquer valor. Se for um catador de rua, pior ainda, é um papelão que se vende por 40 centavos o quilo, ele vende por 4 centavos. Então, assim, existem inúmeras possibilidades. Aí, paralelo a isso, eu fiz alguns cursos, fiz um curso de comércio de recicláveis, e que o cara explica justamente todas essas possibilidades. Aí você fica, meu Deus, isso vale tanto dinheiro e todo mundo está jogando fora, eu tenho que fazer alguma coisa com relação a isso. Eu não tenho empresa de coleta de resíduo, tá, minha gente? Embora tenha hora que dá vontade de ter. Em todo lugar por onde eu passo, eu ando agora perguntando o que é que vocês fazem com esses materiais? A gente faz nada, joga fora. Você quer? Eu dá vontade de ter uma carrocinha no meu carro e dizer, bota aqui que eu vou levar. Porque realmente vale muito dinheiro e está todo mundo Sim. desperdiçando. E em outros países ninguém joga nada fora. Por isso que eu resolvi fazer essa Semana Internacional de Resíduos, que eu estou falando aqui dos casos específicos do Brasil sobre cada tipologia de resíduo, mas também estou trazendo profissionais que tiveram experiência lá fora para poder contar como é que está lá. Enquanto aqui no Brasil a gente está sempre ampliando o número de aterros, porque não tem aterro sanitário suficiente para receber tanto lixo,
Lá fora eles não querem mais aterro. Primeiro porque eles não têm área para construir um aterro, tem que ter uma área enorme. Segundo, o aterro ele é criado com um tempo de vida útil, que esse tempo de vida útil foi projetado para receber rejeito, e quando a gente manda tudo para o aterro, a gente sobrecarrega isso e o aterro daqui a pouco não cabe mais nada. E aí, quando a gente passa, a gente aproveitar tudo, a gente aproveitar os recicláveis, aproveitar os compostagens, os perigosos é mandar para incineração, mandar para um destino realmente correto, que é para onde ele tem que ir. Os da logística reversa mandar de volta para o fabricante, só fica 10% ou menos, que é justamente o que o lixo zero preconiza. E eu trabalho também com essa questão de consultoria lixo zero, e as empresas conseguem uma certificação se elas comprovarem, através de uma auditoria, que elas estão mandando menos de 10% dos seus materiais para os aterros, que é realmente o que fica de rejeito. Então, assim, tem muitas coisas que a gente consegue pensar e que a gente consegue enxergar dentro dessa área de resíduos sólidos. Deixa eu voltar aqui, que eu me empolguei, comecei a falar. Tá todo mundo aqui, Paulinha, Carol, Mancira, as Oh, colegas da gente de curso. São super amigas de Ana Rosa, elas estão sempre juntas, mesmo estando distantes, né? mesmo Que Ana morando Rosa aqui foi em embora para Salvador, Bahia, né? né? É verdade. Isso é ótimo quando Eu a encontrei com a Ana ajuda. Rosa quando eu fui passear na Bahia, visitar meu tio. Tava Ana Rosa lá no Projeto Tamar. Foi, eu lembro. Peraí, deixa eu voltar aqui. O professor Marlos, ele está falando que acho que ele quis dar uma sugestão de que onde foi comprado, tipo em farmácia, você é obrigado a receber. Podia ser, né? Do mesmo jeito que tem a responsabilidade compartilhada da pilha, o supermercado que vendeu a pilha tem a obrigatoriedade da gente ir lá descartar a nossa pilha. As farmácias também poderiam ter isso, mas ainda não existe, né, Ana Rosa? Se No bem que meu tem aqui uma caso, por pessoa. exemplo, Eu ia dizer que tem uma pessoa aqui que está com. Eita, a internet caiu. que cortou. Tá travando, voltou? Eita, cortou. Será que é a minha internet? Meu Deus, será que é melhor botar no Pode ser a 4G? minha também, viu? A minha internet tá péssima. Eita, eu não tô conseguindo voltar aos comentários. Gente, vocês Tá me estão. escutando? Oi, E aí, eu tô, voltei? só que tinha travado. Eu não sei se foi a tua internet ou se foi a minha, porque a minha anda muito ruim. A minha também. A minha também. Olha, pelo que eu vi até então, a pergunta, né, de um professor. No meu caso, por exemplo, eu recebo meus insumos do tratamento pelo governo, né, pelo CEDEBA, que é o Centro de Diabetes aqui do estado da Bahia, tá? Então, existe aí os diabéticos, né, que conseguem esses insumos. Na verdade, é um direito nosso, né? Principalmente no caso do diabetes tipo 1. Então, é um direito. Enfim, agora, claro que existem também aqueles diabéticos que ainda estão na luta dos seus insumos, que aí realmente precisam comprar nas farmácias. Então, na verdade, assim, por exemplo, até então eu não existe nenhum projeto aqui específico para a gente devolver esse material para fazer essa logística reversa, né? Tão importante, tão preconizada lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mas, de fato, nós somos seres de possibilidades, né? Não seres de determinismo. Então, é importante a gente pensar que essas possibilidades de realmente de unir, né, todos esses órgãos privados e públicos para fazer essa destinação de uma forma mais adequada. Teve alguém aqui que o nome eu não entendi, porque tá com o nome AFA. Peraí, peraí, deixa eu voltar aqui, peraí. É porque tá lá em cima. AFA-BHW. Ele citou uma legislação aqui específica, Ana Rosa. Ó, Existe uma legislação, eu sei, mas assim, em relação. Decreto 10.388. Tu conheces? Olha, existe muita legislação de resíduos de serviços de saúde. Uma vez, inclusive, eu falando sobre os resíduos do diabetes específico, também teve uma pessoa que me falou sobre a legislação. Uma norma BNT, não lembro agora. Aí eu fui verificar. Na verdade, assim, para os nossos resíduos, as seringas, as agulhas, o tratamento de diabetes, as fitinhas de glicemia, por exemplo, também, o Libre, que é um sensor, né, de glicemia, é um resíduo tecnológico de serviços de saúde, não existe nada que nos direcione para isso, né? Aí, quando eu começo a estimular os projetos de educação relacionados a isso, eu utilizo a resolução do CONAMA, a resolução da Anvisa, eu vou
trabalhando essas ideias dos perfurocortantes, né? Que são esses resíduos, por exemplo, né? Que estão ali que podem machucar alguém. Então, mas uma legislação específica, não. Mas, de qualquer forma, eu vou Dá uma verificar olhadinha, essa ó, lei. decreto 10.388 é Deixa eu anotar recente. aqui. 10.000. 10.388 de 5 de junho de 2020. É um De decreto 2020. federal. Tem um bem recente em relação ao diabetes, né? Sobre ao acesso em Ó, relação ao tratamento de diabetes, mas não de regulamenta, resíduos. regulamenta, cadê? Medicamentos e embalagens de uso domiciliar. Isso. Institui o sistema Já de é um que logística. a gente pode trabalhar. Ótimo. Ai, que Que são legal. medicamentos e embalagens de uso domiciliar. Ok. Eu acho que Vou se a gente anotar. começasse a pressionar, principalmente os hospitais privados e farmácia, órgão público é sempre tudo muito mais complicado. Sim, Mas, por sim. exemplo, para que ele pudesse até reverter isso como marketing, porque eu tenho trabalhado muito com isso, porque às vezes o cliente não quer, não valoriza, aí você mostra que mais de 83% das pessoas, se ela for escolher se é uma empresa sustentável ou não, se ela tiver uma empresa não sustentável na sua frente e outra que não é, ela vai escolher a que é. Uhum. Então, imagina o hospital poder fazer diversos anúncios, propagandas, dizendo, a gente pensando nas pessoas e pensando no meio ambiente, a gente agora tem um posto de coleta para você que é diabético, para você que está com um hospital em casa, para você trazer seus resíduos para cá, que a gente vai estar... eu não estou falando de greenwash, minha gente, porque muitas vezes quando a gente que é ambientalista, quando escuta essa palavra marketing, soa muito mal, que a gente pensa logo no É, lado pejorativo do marketing. sim. Mas eu estou falando que o empresário ele tem que ter retorno nas ações socioambientais que está fazendo. Então, ele tem que demonstrar para o seu público externo o que é que ele está fazendo de bom. Então, quando a gente como biólogo, a gente como consultor ambiental, seja a profissão que for, a gente também tem que valorizar os nossos clientes. A gente não pode só dizer, você não pode gerar canudinho na sua lanchonete, sacola plástica, não sei o que lá. Sim, qual é o retorno que ele vai ter disso? Simplesmente retirar as coisas. A gente tem que dar as possibilidades, tem que mostrar Sim. onde é que ele vai ganhar com isso, né? Então, eu fico pensando nos hospitais, nas farmácias, se eles começarem a divulgar isso, isso vai reverter, isso vai atrair mais clientes, porque ao passo que você vai numa farmácia descartar uma seringa, você vai comprar outra coisa lá, porque farmácia parece supermercado. Quando a gente entra, a gente sempre não leva só o remédio, né? Sempre tem alguma outra coisinha por ali que a gente acaba pegando. Então, ia ser uma coisa legal se a gente conseguisse unir as duas coisas, se não fosse só a obrigatoriedade legal que a empresa está colocando ali, que é obrigatório, mas que tivesse um retorno também para esses lugares que quisessem receber esses materiais, né? Espero que em breve realmente virem a lei, mas enquanto não virar, tu podia, de repente, Ana Rosa, desenvolver algum projeto aí nesse sentido. Sim, e agradeço aí, eu não sei quem foi que falou agora, eu não lembro, não sei se foi o professor ou foi alguém que falou sobre a questão do decreto. Eu vou verificar, quero agradecer, porque trata de medicamentos de uma forma geral, mas já é algo que nos dá subsídio, né, para a gente cobrar. Então eu quero agradecer, viu, a eles que informaram aí sobre o decreto, que é tão recente agora, né, 2020, muito bom. Paulinha está dizendo se na Sim. farmácia tem esse suporte, eu acho que não, né, Ana Rosa? Não existe esse incentivo, entende? Não existe. Eu aqui, com a dissertação, é que eu comecei a desenvolver isso, mas assim, o que é importante a gente pensar, né? Trabalhar o processo de sensibilização para que cada um possa ter a sua conscientização não é de um dia para a noite. O diabético, ele sofre de vários processos, eu sei disso porque eu sou, então cada um tem o seu momento, então imagina ali, muitas pessoas estão depressivas, tem um processo, o setembro amarelo, né, para aproveitar nesse momento. Acho que é importante a gente ressaltar aqui que quando a gente trabalha essas questões ambientais, quando a gente está ali destinando de forma correta esses resíduos, levando para as farmácias ou para postos de saúde que estão recebendo, nós estamos cuidando também de nós, né? Muitas vezes, assim, já me perguntaram como é que o diabético que está ali sofrendo de depressão por conta das injeções diárias ainda tem que separar esse resíduo. Então, aí que a gente tem que trabalhar, né? O desenvolvimento integral do ser humano. Mostrar que ele pode estar ali contribuindo para a saúde ambiental, né? Já que nós compartilhamos essa casa de vida. Tudo fica aqui dentro. Então, a partir do momento que cada um possa expressar suas potencialidades,
nós geramos aí uma qualidade de vida melhor local e planetária. Começar, né, de um jeito, de uma forma local, para depois ampliar isso para redes mais amplas de solidariedade. Né? Então, utilizar isso, a gente enxerga realmente o resíduo, né? A gente que é da área enxerga o resíduo não como algo que não tem valor, muito pelo contrário. Uma vez eu até vi, viu, Helva, assim, bem interessante, uma exposição de arte com os resíduos que a gente gera no tratamento. Achei Ai, fantástico que você legal. trazer a arte para isso, né? A arte e a educação. A gente pode resgatar um pouco da alegria, da esperança. Acho que o verbo é esperançar. A gente vive um caos, né? A gente vive desordens, mas assim a gente pode levantar através de um processo educativo dentro do projeto de gestão uma forma da gente ampliar nossos horizontes, da gente ressignificar a nossa vida, né? Da gente realmente resgatar um pouco da autoestima que está ali dentro do ser humano, mostrando a ele que ele pode se amar, o diabético ele pode se amar, e a partir do momento que você se ama, você ama o que está ao redor, né? Muitas vezes, como é que ele vai amar esse meio tão lindo, essa biodiversidade que nos cerca, se ele não se ama? Então, tá tudo muito interconectado, sabe? É um processo mesmo, assim, do interior, né? Como a saída é para dentro, eu digo assim, a saída é para dentro, para a gente cuidar desse meio. Nós não somos apenas parte da biodiversidade, né? Nós somos essa biodiversidade, né? Então, existe todo um processo aí, existem ciclos que estão interligados. E cada vez mais isso fica muito evidente, né? Os sinais da Terra são inconfundíveis. Quando a gente percebe isso, que a gente faz parte da natureza, faz toda a diferença, né? Porque quando a gente vai se afastando cada vez mais e sai do campo para morar na cidade e vive numa vida assim tão corrida, que você sai de casa, vai para o trabalho, do trabalho para casa, a natureza fica só uma coisa mais contemplativa, mais uma coisa de passeio, quando a gente está de férias, Sim, quando a gente só quer relaxar um pouco, mas porque é a gente que está destruindo, né, os recursos naturais para poder construir tantas coisas que a gente acha que precisa. Mas na verdade a gente precisa muito da natureza. Se a gente acabar com tudo, né? Tem aquela frase daquele índio que quando o homem destruir chefe Seattle, né? sim, sim. Que Bem imaginado. quando a gente acabar de queimar a última árvore, quando a gente destruir o último peixe, quando a gente acabar com tudo, a gente vai entender que dinheiro não se come. É. Então, E, assim, uhum. é muito importante a gente pensar nisso no contexto geral de todas as nossas ações, né? Não existe um planeta B. Com a pegada ecológica da forma como está hoje em dia, a gente precisa de 3 planetas Terra e meio, com 8 bilhões de pessoas, mas a população só está aumentando a cada dia. E só existe um planeta. Esse planeta ele vai ficar, quem vai morrer é a gente, porque é a gente que precisa desses recursos naturais para sobreviver, né? A Terra ela vai conseguir se restaurar, se regenerar, mas o ser humano não. Ele se a gente poluir toda a água, as pesquisas mostram que até 2050 vai ter mais plástico do que peixe no Sim. oceano. E se a gente continuar, eu fiz um vídeo terrível lá em Boa Viagem, agora Uhum. recentemente. Minha gente, tava um terror, um monte de lixo. Eu disse, daqui a pouco isso vai parar no mar. Quando eu vi, tava o mar vindo e levando tudo. Chega a dar uma agonia. A praia não é autolimpante, as pessoas têm uma dificuldade enorme. Coleta seletiva já é um outro mundo, né? Imagina, as pessoas não conseguem nem pegar o lixo e colocar no lixeiro. Então, assim, em que nível de educação, né? Nem educação ambiental que a gente precisa, ainda de educação básica mesmo no Básico. Brasil. As coisas ainda a gente trabalhar para a gente poder ter esse mundo melhor, né? Porque é muito importante isso para nossa própria existência aqui no planeta. Carol É está dizendo, a isso, maior parte das resíduos pode ser reciclado, então é um valor valor agregado. agregado. Eu acho que Isso, é o e que a Ana assim, Rosa falou, né? Quando separa só a agulha, né, Ana? A outra parte, o plástico, dá para desenvolver um projeto e fazer a reciclagem desse plástico, desse. isso, você pode reaproveitar com arte, enfim, tem pessoas, inclusive às vezes eu faço isso, você utiliza isso aqui, colocar caneta, uma caneta normal, então você reaproveita para você virar uma caneta. Existem algumas ideias, claro, até porque todo mundo tem essa criatividade dentro do seu ser, né? Então a gente pode estimular isso. Às vezes as pessoas, eu gosto sempre de ressaltar, porque nós vivemos em épocas que a depressão realmente ela está muito grande e eu, como tenho muito contato com outros diabéticos, eu sinto isso. Então é muito importante a gente resgatar o que é de melhor dentro de nós. Todos nós somos possíveis de trilhar a nossa vida e
de uma forma muito mais sustentável, né? Para que cada um possa expressar isso. Eu adoro uma foto, você falou da questão do planeta, né? Planeta B. Tem uma foto de Sagan, um documentário conhecido, né? O Pálido Ponto Azul. E ele mostra aquela foto do planeta, aquele pontinho azul. Então, pensar que todos nós é a nossa casa de vida, né? Todas as pessoas que nós amamos estão nesse planeta. Aquelas que já passaram pelas nossas vidas, aquelas pessoas, os nossos animais de estimação, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos pais. Então, assim, é a nossa casa, né? Você ampliar isso. A falta de conscientização também são vários fatores, claro. Mas, assim, tem muito reflexo também da cultura, né? De todo um processo do sistema que sempre incentivou um modo de vida mais insustentável. Que, na verdade, é um modo de vida antivital, é antivida. Então, qualquer projeto político que seja, é um projeto que vai contra a própria conexão da vida, já está fadado ao fracasso. Nós vimos aí, né, ao longo desses vários anos, ao longo da história da humanidade, quantos anos o Homo sapiens nós estamos aqui no planeta, comparado ao seu início de vida. Né? Então, a gente vive essa era do antropoceno, né, que o ser humano está provocando aí diversas modificações, isso gera uma série de consequências, uma série de doenças, né, Helvet? Relatórios da ONU mostram, por exemplo, a quantidade de doenças que poderiam ser evitadas se medidas ambientais fossem tomadas. Então, cada vez mais é importante a gente ressaltar, né, esses projetos de gestão ambiental, que sejam incorporados projetos educativos, né? Então, é sempre bom, então, você estimular aí a partir do seu curso, né, para começar do zero, né, de ser consultor ambiental. Então, assim, enfim, a gente trabalhar isso, porque cada um de nós, dentro, né, dos nossos ambientes, desde casa, nas suas empresas, a gente mudar um pouco essa realidade. É possível. Eu digo, o pessoal fala assim que eu sou sonhadora, mas eu não estou sozinha, né? Como tem uma frase, eu não estou sozinha. A gente pode mudar sim, a gente pode mudar a nossa realidade com a reforma de pensamentos, né? Com novos valores, retomar valores que possam conectar as pessoas. Cada vez mais precisamos dessa conexão real, não apenas virtual, né? Nós coexistimos, né? Você falou de existência, aproveitando aí o que você falou. Então, a gente está existindo, estamos coexistindo, estamos em processo de coevolução. Então, para isso é importante trabalhar o resíduo, para além de questões técnicas, mas para ressignificar essa vida, né? Para a gente que, de fato, tenha uma qualidade de vida planetária. A saúde ambiental, ela sempre foi trabalhada muito, né? Nas sociedades. Lá em Hipócrates, ele já relacionava a medicina com os fatores ambientais. Antes de Cristo, ali, alguns livros dele. Mas a forma como ela vem sendo tratada, ela é nova. Precisamos estimular isso, né? Dentro desse contexto. A Fernandinha entrou aqui, eu vi, ó, Minha rapaz, gente, vocês têm que bater palma para Ana Rosa, porque ela tá dando uma palestra aqui pra gente. Que coisa mais linda. Imagina. Eu tô muito feliz de estar aqui, eu fico muito emocionada sempre falar desse tema, porque tá relacionado com a minha vida pessoal, né? Assim, eu nunca imaginei ter uma doença. Eu passei por momentos assim, mas sabe, mais entre assim, mais para dentro mesmo ali. Então, eu tive uma pausa no meu momento profissional e agora eu venho retomando aos poucos. Mas é isso, todo mundo tem a sua história de vida, né? Você tem história de vida, a Fernandinha entrou agora, a Aline agora entrou aqui. A Aline tem diabetes também, diabetes tipo 1. Então, assim, é maravilhoso saber que a gente pode passar por vários desafios na nossa vida, mas a gente pode levantar e a gente pode criar mais sociedades sustentáveis, né? E Sociedades que você está valorizem a ajudando vida. muita gente, Ana Rosa. A partir de tudo isso que você tem passado, você tem ajudado vários outros diabéticos. Então, eu acredito assim que nada é por acaso. Às vezes Deus manda determinadas situações, determinadas provações que a gente precisa passar. A gente precisa passar para a gente mesmo melhorar com a gente mesmo, para a gente melhorar com o outro, ou então simplesmente para a gente ajudar o outro. Às vezes, Deus quer nos usar como instrumento dele na vida de outras pessoas, e eu tenho certeza que você tem sido um instrumento de Deus na vida de muita gente, viu? Toda vez que Oh, você imagina. ficar triste, que você ficar, poxa, eu era tão bem, eu fazia tantas coisas e agora eu fiquei doente, mas não fique pensando assim, não. Pensa assim, Deus me deu essa missão, eu vou fazer a diferença, eu vou tornar o mundo melhor e o mundo de outras pessoas melhores a partir de tudo isso que eu tenho passado. E mesmo assim, eu vejo você muito dinâmica. Eu sempre vejo que Isso, você está eu percebo a você doença, está na fazendo verdade. mil e uma coisas para mostrar justamente que dá para ter uma vida normal, né? Eu percebo isso. Eu tenho uma doença, mas eu não me sinto doente, porque eu me cuido, né? Então a gente tem que trabalhar a mente, a gente tem que trabalhar, né? Então, na verdade, vou ser sincera, eu tenho uma vida mais saudável agora com o diabetes tipo 1
do que eu tinha antes. Imagine. Então, assim, eu realmente eu peguei o diabetes e olhei assim, eu vou te trazer como amiga. Né? A gente tem uma doença ali, é melhor trazer como amiga. Vamos aprender juntos. Então, eu aprendo com o diabetes, na verdade, sabe? Então, isso que eu gosto sempre de ressaltar mesmo, tá? Ô, Carol, aqui falando. Vou Obrigada, fazer uma Carol. tela aqui pra gente postar lá. E Teve, eu Carol, adorei esse fundo aí, viu, Helv? Eu adorei esse fundo aí menina, eu seu. nunca tinha. Ah, esse fundo aqui da florzinha é o quarto Sim. de Yasmin, minha filha. Oh, gente. Eu queria muito que tivesse um painel no quarto dela, que eu acho que quarto de criança dá uma vida, né? Quando a gente coloca algumas É. cores assim. Eu tenho algumas amigas decoradoras que eu passei meses, na verdade, esse quarto só ficou pronto e Yasmin já tinha mais de 2 anos, porque eu queria fazer um quarto Montessori. Ninguém aqui em Recife sabia o que era isso, todo mundo achava super estranho. Eu ficava, comprar berço, não comprar berço. Terminei que eu comprei um berço portátil, porque eu disse, não, eu não sei ainda se eu vou me adaptar em logo o bebezinho colocar no chão, porque Montessori é assim, né, para criança aprender a sair rolando, depois sair engatinhando. E aí eu coloquei no berço portátil. Acho que quando ela estava com 1 ano e pouco, eu desmontei e coloquei Sim. ela para dormir no chão e foi ótimo. Agora é trabalho, viu? Quem quiser o método Montessori, porque a menina tá super inteligente, tá super independente, mas quando vê tem tinta pelo chão, tinta pela casa, tinta pelo corpo inteiro, abre a geladeira, pega o que quer. Mas você fica, nossa, como essa menina faz as coisas. Aí eu me lembro, desde bebezinho eu estimulei isso. Agora Pois é. segure as pontas, viu? Porque ela quer fazer tudo só e se acha. Aí eu quis fazer o quarto assim, é um quarto bem simples, mas que tá tudo no alcance dela para que ela possa escolher suas próprias coisas e é uma agonia, porque às vezes eu não quero que ela vá quando eu termine da roupa, quando eu terminar do sapato, mas eu que ensinei assim que ela pudesse ter esse acesso para que ela possa criar sua própria personalidade, né? Sim. Estimular a criatividade também. Não sei se vocês viram, mas Murilo Gans, deem uma olhadinha lá no perfil dele, ele tá com vários cursos gratuitos. Gosto dele. Gosto dele. Não sei se tu visse, mas os cursos dele estão todos gratuitos, Ana Rosa. Tem cada Sim, curso maravilhoso. já comecei Tem a até um fazer. agora que é Criando Crianças Criativas, Cri, Cri, Cri. Vi, já E vi ele esse. mostra justamente que a gente fica com vários bloqueios quando a gente se torna adulto, que toda criança nasce criativa, que a gente nasce com muita criatividade, mas que vão acontecendo várias coisas ao longo da nossa vida que nos bloqueiam, né? E aí eu tento não estar bloqueando muito minha filha, e aí fiquei sabendo desse curso específico para criança, eu vou fazer também, se não me engano, até dezembro. Que está aberto. Bora aproveitar a pandemia para estudar, minha gente. Está Eu todo mundo em comecei a casa. fazer o curso dele, eu Então vamos comecei. estudar. Meu marido, na verdade, começou, né, Marcelo? O curso dele de criatividade. Foi aí que eu descobri. Aí eu, de vez em quando, eu pego ali e fico assistindo também. É isso, estimular a criatividade. A educação ambiental tem tudo a ver, né? Você estimular isso. Porque muitas vezes nós somos travados por vários fatores, né? Nosso inconsciente, ele às vezes alimenta ali a nossa consciência. E aí, o que está ali no nosso inconsciente? Né? Por isso que é tão importante a gente trabalhar a positividade, né? Não se comparar, né? Em redes sociais acontece muito isso. Então, a gente trabalhar esse desenvolvimento de fato integral do ser humano. Eu repito, assim, né, que eu já falei, nós temos vários eus, né? Então, qual eu que você está precisando alimentar mais ali, se valorizar mais, se amar mais? Porque a partir do momento que a gente gera um movimento de amor dentro de si, a gente consegue amar o que está ao nosso redor, né? De reconhecer esse processo de coexistência que nós temos aqui no nosso planeta. Então, é interessante a gente colocar isso. Tem uma frase que eu gosto muito, que é nós somos como as águas. Você falou, né, aquela frase do chefe Seattle, que eu acho é uma das minhas preferidas. Tem uma que é nós somos como as águas. Nós crescemos quando nos encontramos. Então, assim, a gente precisa dessas redes colaborativas, né? Enxergar o outro ali como alguém que está no seu processo também de coexistência, né? Que está passando ali por seus desafios, né? Mas que também é super importante nesse processo chave de sociedades sustentáveis. Um dos princípios básicos da educação ambiental crítica, eu gosto muito de trabalhar nessa vertente, então é justamente trabalhar a colaboração, né? Políticas públicas que incorporem isso, né? A colaboração, a democracia, a cidadania, a justiça socioambiental, né? Enfim, a autoestima, para que cada um possa plasmar a sua vida de acordo com a sua biografia, com a sua essência. A questão é que muitas vezes a essência de cada um, como você falou, né, tá ali bloqueada, né? Então,
a gente precisa estimular esse processo dentro dos projetos de gestão ambiental, você trabalhar isso no processo educativo, que é uma coisa paulatina, né? Então é com o tempo mesmo. Por isso que é tão complexo, Olha, porque nós somos seres complexos. Carol já perguntou várias vezes, ela quer saber, no seu caso, especificamente, onde é que Sim, você leva os seus resíduos? os meus resíduos, antes eu levava numa farmácia e agora eu levo num posto de saúde aqui perto. Eu levo no posto de saúde, mas, repito, que existem muitos postos que recusam esse material. Então, Mas a farmácia recebe numa boa, Ana Rosa? sim, porque eles tinham. Eles têm um processo ali de conscientização. Desculpa, era uma farmácia. Até que eles mudaram o nome, mas é farmácia do diabético, assim. Tem ali muitos medicamentos para o tratamento de Ah, diabetes. que legal. Já é Meu como se Deus, fosse esqueci o uma nome farmácia deles, senão eu já ia fazer a específica só com propaganda. produtos para esse público, né? Lógico que também tinha outras coisas, mas era uma coisa assim mais especializada, entendeu? Aham. Então, eles super conscientes, inclusive foi logo o primeiro local que eu fui, né? Aqui em Salvador. Agora eu estou em Lauro de Freitas. Mas hoje em dia é no posto de saúde aqui perto. Viu, Carol? Carol perguntou. Legal. Gente, eu queria dar um oi para todo mundo que está aqui presente. Eu acho melhor não dizer nome de ninguém, porque às vezes o pessoal vai entrando, vai saindo e eu vou me Sim. perdendo aqui. Mas a gente fica muito feliz de poder encontrar pessoas, né? De poder falar com outras pessoas. A internet nos proporciona coisas incríveis. O cara que eu falei do negócio das máscaras, ele falou comigo no direct. Ele Foi? falando em inglês Olha. indiano, eu quase não entendi direito. Ele queria entender o que é que eu estava falando dele, né? Porque ele não entende português. E aí eu fiz vários stories mostrando lá o projeto dele, fiz também uma postagem no feed. Eu gostaria de entender o que é que você está falando. Eu comecei a traduzir para ele em inglês. Eu digo, meu Deus do céu, esse inglês deve estar ótimo, né? O inglês de uma brasileira, um indiano. Mas a gente conseguiu se conversar e ele disse, vamos conversar mais porque eu quero Sim. levar esse projeto para o Brasil. Aí eu não sei se eu vou conseguir Interessante. ajudá-lo de alguma forma, mas eu fiquei tão feliz. Meu irmão, estou conversando com um cara que está lá na Índia, ver o que a internet nos proporciona. É uma coisa assim muito legal. A gente consegue se conectar com muita gente e fazer o bem para muita gente também, Realmente você através de falou da tudo isso. questão da tecnologia, né? Das redes sociais, mas já que você tocou nesse assunto de tecnologia, existem também muitas tecnologias novas, inovadoras no tratamento de diabetes, que por sua vez vai gerar resíduo, né? Ainda às vezes não é muito acessível à maioria das pessoas, também é algo que precisa ser revisto, porque esses resíduos, né, tecnológicos de serviços de saúde não são artigos de luxo. É para proporcionar uma melhor qualidade de vida para nós, né? Porque a gente tendo um bom tratamento, a gente consegue, né, trabalhar essas questões socioambientais, né, acoplar isso, interligar isso. Então, assim, é importante também, né, a gente pensar isso, que é muito bom, cada vez mais, é um ponto muito positivo o desenvolvimento de tecnologias para o nosso tratamento, mas, ao mesmo tempo, tem que vir subsidiado em um processo educativo que estimule a criticidade, no sentido também desses resíduos serem acessíveis à população, né? Tanto nessa questão da destinação, mas também na questão de ter acesso à maioria das pessoas. Né? Em alguns países, a maioria, por exemplo, utiliza, em alguns casos, a bomba de insulina. Você não precisa utilizar a caneta. A bomba de insulina é tipo um radinho, assim, que alguns diabéticos tipo 1 usam. Então, isso gera já outros resíduos, enfim. Deixa eu só ver aqui uma Viu? data, gente, porque vai ter uma live com o Sávio, que eu não sei se a Ana Rosa conhece, que ele é Conheço, daqui, sabe? ele está à frente da Recycling. E da CRC, que era conhecida como Fundação Marista, agora não é mais. Uhum. E vai ter uma live específica com ele. De repente, vocês faziam uma parceria para esses resíduos tecnológicos, ele dá o suporte para recolher. A Recycle agora está virando franquia, então quem sabe daqui a pouco não vai ter uma franquia aí na Bahia. Eu Deixa conheço eu um só sábio, eu ver não sei o. se é o mesmo. É Sávio França. Não Ele lembro trabalha o com nome. resíduo eletroeletrônico há muito tempo. Alguém até Super falou gente sobre esses boa. resíduos eletrônicos, fazendo da importância da logística reversa, não lembro agora. Ele vai estar É. terça-feira, às 17 horas. Vai ter uma live com ele. Eu vou divulgar aqui, que eu gosto de divulgar sempre um dia antes, porque vocês esquecem. Se eu começar a avisar de agora. E como eu Sim, estou numa maratona de lives, todo dia eu estou fazendo live aqui, é bom sempre
avisar no dia, um dia antes. Fiquem acompanhando se vocês quiserem saber mais, né, sobre essa questão de resíduos sólidos. Eu estou trazendo vários temas, a gente ainda vai falar sobre resíduos de construção civil, sobre resíduos eletroeletrônicos. Eu vou conversar também com um amigo meu que trabalhou junto comigo no trabalho com as cooperativas, de a gente poder falar um pouco da realidade dos catadores. Vou conversar com uma amiga que está em Portugal para falar como é que está a realidade da gestão de resíduos lá em Portugal. E vou conversar com um cara também da Alemanha, que passou anos trabalhando lá com resíduos e que voltou para o Brasil, porque tem tanto mercado aqui no Brasil que ele voltou para Veio pra cá cá. para ganhar dinheiro aqui. Então, abram os olhos, minha gente. Quem quiser, não ouviu o que eu falei antes, deem uma olhadinha lá na minha bio, se inscrevam lá no. Basta vocês entrarem no grupo do WhatsApp para vocês participarem dessa semana do gestor de resíduos. Vai ser totalmente gratuito, ao vivo, não vai ser no Instagram. Então, para vocês terem acesso, vocês têm que entrar lá no grupo, que eu vou mandar lá os links. Certo? Isso já faz parte do meu curso Lixo Extraordinário, que o lixo, como eu estou falando, é uma riqueza imensa, que todo mundo joga fora. E eu vou mostrar as várias possibilidades da gente, como consultor ambiental, pode ganhar muito dinheiro trabalhando nesse nicho. A ideia é essa, que eu possa, com esse meu conhecimento, ajudar outras pessoas, né? Muitas vezes a gente, na consultoria, a gente se fecha, fica com medo da concorrência. Mas eu agora resolvi que eu posso ajudar outras pessoas, que o conhecimento que eu adquiri ao longo desses 11 anos que eu estou aí trabalhando com isso não deve ficar só para mim. Então eu quero deixar esse legado ajudando outros profissionais também. Deixa eu ver que tem alguns comentários, a live já está acabando, minha gente, porque o Instagram corta a gente. Seja bem-vindo, Valmir. Valmir é auditor, um consultor altamente gabaritado, que a gente se conheceu porque ele era o consultor lá da Norconsult, que foi uma empresa que eu trabalhei durante muitos anos. Ele é amigo lá dos diretores da empresa. E eu estou tendo a honra de ter Valmir aqui na minha live, que legal. Tenho parentes e amigos diabéticos e agora eu vou perguntar. Ui, sumiu. Vocês têm que botar os comentários na interrogaçãozinha, minha gente. Fica ruim da gente ler assim. E agora eu vou perguntar como eles tratam os resíduos. Muito boa a live. Que legal. Deixa eu dar algo que eu gosto de dar uns prints de tela aqui para repostar. Gente, se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser falar mais alguma coisa, porque tá chegando o fim, o Instagram corta mesmo a gente. Quando dá 1 hora, não dá mais para ficar. Ontem mesmo cortou. Quando o Fernando tava falando, pim, acabou. Tu quer compartilhar mais alguma coisa, dar um recado final, Ana Rosa? Bom, eu acredito que nós vivemos em um planeta, é a nossa casa de vida, né? Nós precisamos cada vez mais um processo de sensibilização para estimular essa conscientização. Tem um físico que fala assim, que eu gosto muito, que ele fala assim, que no mínimo, se somos filhos das estrelas, das explosões das estrelas, nós podemos brilhar. Cada um pode plasmar a sua vida de acordo com os seus sonhos. Os sonhos são importantes porque nos fazem tirar de onde nós estamos, né? Nos fazem nos mover, navegar aí por esses oceanos de possibilidades, que tem os seus desafios, tem as suas tempestades, mas que nós podemos, de fato, conseguir melhorar esse planeta, né? Trabalhar isso de uma forma muito mais sustentável, que cada vez mais esse processo de conscientização chegue, né, no campo da saúde, estimular a saúde ambiental. Então, assim, acredito que todos nós podemos, todos nós temos essa força. O diabetes é uma doença que vem muitos desafios, trabalha muito a nossa saúde mental. Então, que esse movimento comece de forma interna, para que a gente possa, de fato, exteriorizar da melhor forma possível, né, nesse processo de busca, né? Estamos é o vir a ser, né? Essa formação de autonomia que nós precisamos é um vir a ser. Estamos em constante aprendizado, né? Nós somos seres eternos aprendizes, assim, eu me considero um eterno aprendiz. Então, que todos nós podemos, sim, fazer a diferença, que cada um pode fazer dentro do seu âmbito, né? Que você, a partir do seu curso, possa estimular cada vez mais, compartilhar mais esse conhecimento, né? Trazer esse processo de humanização, para que nós possamos, de fato, conseguir sociedades que levem o respeito a todas as formas de vida, porque nós somos apenas um elo de todo esse universo. Ana Rosa, muito obrigada. Fiquei muito feliz com o seu aceite de participar aqui dessa live. Eu acho que foi muito legal, acho que ajudou muita gente. Já teve uma pessoa aqui que disse, acho que foi o professor Marlos. Não, foi Mãos que Limpam. Eu esqueci o nome da pessoa, que é um seguidor meu, e como não tem nome, eu não sei. Que está dizendo que tem parentes e amigos diabéticos, e agora eu vou perguntar como eles tratam resíduo. Então, assim, para você ver como vale a pena continuar, tá? Começou aqui a zerar o meu cronômetro,
Muito Eita, obrigada, Ana Rosa. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui acompanhando. Quem não viu desde o começo, a live vai ficar salva. Vocês podem assistir lá no IGTV para vocês assistirem o iniciozinho da nossa conversa e entender, né? A gente estava falando sobre resíduos de serviço de saúde e a Ana Rosa trouxe o caso dela para resíduos gerados por diabéticos.